Saudações. Bom, a gente prometeu no outro vídeo, queria falar sobre a questão do novo palco dessa atual fase da Terceira Guerra Mundial. Olha, Catar já foi colhido, né? Os quiabos. Foi colhido. Bom, enfim, vamos trabalhar. A questão é a seguinte. Num primeiro momento, a OTAN, os Estados Unidos, desafiaram a Rússia na Ucrânia. Perfeito? Passaram 8 anos se preparando, fortificando, armando, treinando os ucranianos e desafiaram a Rússia. Até o momento em que, surpreendentemente, ela resolveu tomar a iniciativa. Isso aconteceu quando os satélites da Federação Russa capturaram uma movimentação de 250 mil tropas. Por que a gente fala tropa? Só para explicitar. A gente prefere a expressão inglesa tropa do que homens, porque a guerra moderna não é travada só por homens, infelizmente. E a Ucrânia é mestre em usar mulher também, né? Então, assim, usa tropa porque, né, não são necessariamente homens, mas é no sentido inglês, trope. Então, mobilizar 250 mil tropas para invadir o Donbass. A Federação Russa capturou com imagem de satélite, evidentemente. E aí, já tinha uma declaração de guerra feita previamente, uns 80 dias antes. O Putin aproveitou, fez uma declaração para o Congresso Nacional, para a Duma, né, Duma estatal, e fez o que tinha que ser feito para proteger a população russófona do Donbass, certo? E essa foi a questão, assim que a guerra começou. De início, a Ucrânia tinha as maiores forças militares, as maiores forças armadas do continente europeu. Era um conjunto de 600 mil homens prontos para o combate, dos quais 500 mil já se foi. Então, né, hoje, como eu disse, as Forças Armadas Ucranianas são só um quimba patético do que foi no início, porque a Federação Russa foi muito eficiente em remover o problema, né, em desmilitarizar a Ucrânia. Você tem duas maneiras de desmilitarizar. Uma por bem, né? O inimigo depõe a arma, está desmilitarizado. Só que quando o inimigo não depõe a arma, só há outro jeito de desmilitarizar. Infelizmente foi o que a Federação foi obrigada a usar. Perfeito? Então, nessa primeira fase, digamos assim, o palco foi a Ucrânia. Você teve várias subfases. Tomada de Mariupol, com Azovstal, guerra urbana, quarteirão a quarteirão. Na verdade, dentro da Azovstal foi cômodo a cômodo. Foram batalhas terríveis, onde a Federação teve um maior número de perdas humanas, foi nessa fase, que durou uns 3 meses. Porque era, em alguns locais, repito, como a Azovstal, praticamente cômodo a cômodo a batalha. Nessa fase, as milícias do Donbass e os tchetchenos, né, a Stepnaz tchetchena, sob o comando do Kadyrov, executaram a maior parte das ações. Aí, passados 3 meses, inicia-se uma nova fase, que foi a tomada do Donbass inteiro e o avanço na direção da Novorússia Oriental, particularmente os oblastes de Kherson e Zaporídia. Nessa fase, troca-se o comando e a operação militar especial de armas combinadas passa para ser uma operação de combate ao terror, porque aí o Estado ucraniano foi formalmente identificado como patrocinador de terrorismo, o que força a Federação Russa a adotar estratégias um pouco mais pesadas. Ao invés de combate praticamente infantaria versus infantaria, a Federação, que havia destruído, na prática, para fins operacionais, a Marinha e a Aeronáutica da Ucrânia nos primeiros meses de combate, ela passa a usar a própria Marinha e a própria Força Aérea para fazer ataques massivos na infraestrutura militar,
nos paióis de armas, nos depósitos de munição. E aí, bom, e na infraestrutura militar. Depois de mais 3 meses, o conflito escala mais uma vez. A federação passa a atacar a infraestrutura de energia, de radar, para acabar com o potencial de ofensividade da Ucrânia. Perfeito? E aí, enquanto isso foi acontecendo, a disponibilidade de forças por parte da Ucrânia foi diminuindo, passo a passo, dia a dia. Em dezembro, fim de dezembro, começa uma outra subfase, que é a que nós estamos vivendo até hoje. A federação começa a utilizar a Ucrânia como palco de teste, certo? A Ucrânia como palco de teste para suas armas, para suas munições, para suas novas táticas operacionais. Então, a Ucrânia, a partir do fim de dezembro do ano passado, passa a representar um papel análogo ao que representava a Espanha de 1936 na Segunda Guerra Mundial, local de teste, certo? Na prática, já em dezembro do ano passado, a Ucrânia não tinha mais força nem capacidade para oferecer risco de fato para a federação, mas era um local muito bom para a federação prosseguir com seu plano de destruir economicamente a Europa e o Ocidente, que escolheu por vontade própria boicotar a Rússia, da qual eles dependiam enormemente, certo? E também desnazificar o país, promovendo migração em massa de ucranianos para a Europa. Eles não gostam tanto assim de nazis, então receba os nazis na casa deles. Vamos ver se a paixão deles por essa ideologia permanece. E também desarmar, desmilitarizar. E aí, Bakhmut foi perfeita, Artemiovsk, né? Vamos chamar a cidade pelo nome russo dela, Artemiovsk. A estratégia foi perfeita, porque tudo que a federação tinha que fazer eram pequenos avanços seguidos por recuos. E aí a Ucrânia, a OTAN, mandava mais e mais tropas. Uma vez que essas tropas chegassem, era fácil, né? É só limpar novamente o terreno. Então, se tornou uma mistura de ratoeira com moedor de carne. Para defender uma cidade de 30 mil habitantes, estima-se que, assim, se você considerar também os distritos vizinhos, como Soledar, a Ucrânia não perdeu menos de 100 mil pessoas lá. Certo? Então tá fantástico para a Rússia, porque a Rússia não tem que ir atrás dos nazis. Os nazis vão atrás dela. Eles montaram na puca na qual eles mesmos estão caindo. Então é muito prático para a Rússia, é muito prático para a federação essa situação. Correto? Só que essa grande fase ucraniana, ela está acabando para iniciar a fase Oriente Médio, que é onde as coisas vão ser de fato decididas. Aí é o combate, se você pensa, anglo-sionistas, o primeiro combate em terra deles vai ser na entidade. Vai ser na entidade sionista. Vai ser a primeira vez que, ao invés de levar guerra, caos e inferno para outros países, isso vai ser levado até eles. É muito fácil massacrar a criança palestina. É fácil demais da conta. Eles vêm fazendo isso há 50 anos com notável eficiência. Só que agora, gente, o nível é outro. O nível é outro. Agora, já começou nessa primeira subfase dentro dessa segunda fase, que é o quê? O eixo da resistência, a Jihad Islâmica do Sinai, o Hamas da faixa de Gaza e da Cisjordânia, o Hezbollah da Síria e do Líbano, os três atuando juntos, e assim, eles não convivem bem, são ideologias distintas, certo? A Jihad é uma coisa, a Fatah é outra, o Hamas é um terceiro, e o Hezbollah não tem nada a ver com esses três, porque além de tudo eles são xiitas. Mas os quatro estão operando em conjunto, solidariamente, ao mesmo tempo, apoiado ativamente pelo Estado iraniano e subrepeticiamente pelos árabes. Os únicos que não estão apoiando, pelo contrário, estão fazendo objeção grave,
é o Egito, mas o Egito também pode ser resolvido. Então assim, os 4 membros do eixo da resistência estão atacando pela primeira vez na história de maneira concomitante e coordenada. E com 2/3 de suas tropas presos na Cisjordânia, a entidade sionista não tem muito o que fazer. Tanto que ela, pela primeira vez em 2 décadas, ela está de fato recuando. E isso porque no momento são só os membros do eixo da resistência apoiados pelo Irã. Próxima subfase, os Houthis, já à medida que a guerra no Iêmen acabou, os Houthis, assim como o Hezbollah, opera na prática como uma milícia iraniana. Então, e os Houthis são 100 mil. Uma coisa é enfrentar a criança. A partir de agora, a entidade vai enfrentar o homem. Vamos ver como ele se sai, o famoso maior exército do mundo, do Oriente Médio, vamos ver como ele se sai enfrentando homens. E que se preparem, porque numa terceira fase, os estados nacionais, tipo o Irã, com arma hipersônica, vai entrar. E aí sim, a coisa começa de verdade. Ok? Bom dia.